Mais Brasília, aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro André Mendonça ordena o bloqueio de 390 milhões de reais do Sindicato Nacional dos Aposentados, alvo de operação da Polícia Federal contra as fraudes do INSS. O repórter agora é Lucas Martins, chegando com as últimas informações. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Bem-vindo. Olá, Thiago. Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está na nossa companhia. Exatamente, olha só, o ministro André Mendonça determinou esse bloqueio aí de 390 milhões, depois que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República fez uma análise e observou aí que teve indícios de pulverização, fracionamento e passagem de valores do Sindinap para contas de pessoas físicas e jurídicas de pessoas envolvidas com o sindicato. Esse valor de bloqueio foi dos períodos entre 2021 e janeiro de 2025. A gente relembra, Thiago, que na semana passada, Milton Batista, que é o presidente do Sindinap, esteve aqui no Senado Federal, aqui no Congresso Nacional, depondo na CPMI, que investiga as fraudes no INSS. No mesmo dia que ele depôs aqui na comissão, aconteceu essa operação da Polícia Federal, onde teve esse bloqueio aí de bens e valores também em dinheiro. O ministro também autorizou a quebra de sigilos fiscais e bancários do sindicato, de dirigentes e também outras pessoas envolvidas aí no esquema, de acordo com a Polícia Federal, dessas fraudes bancárias, isso no ano de 2020. Ô Lucas, um outro destaque ainda falando sobre o INSS suspendeu um programa que reduzia a fila de pedidos de aposentadoria. Quais os motivos alegados, hein? Pois é, olha só, Thiago, foi um ofício publicado pelo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, que tem como seguinte o argumento a falta de recurso para dar prosseguimento aí nessas filas do INSS para quem aguarda uma perícia para poder receber o benefício. O presidente do Instituto afirmou o seguinte, que precisaria fazer um remanejamento de uma verba de mais de 89 milhões de reais do Ministério da Previdência para poder dar prosseguimento aí nessa fila de espera de pessoas que aguardam para poder receber o benefício do INSS. Essa interrupção paralisa aí o principal esforço do governo federal, que é reduzir as filas no INSS. Mais de 2 milhões de solicitações foram feitas de pessoas que aguardam aí para receber algum tipo de benefício pelo Instituto. Volto com você, Thiago. Lucas Martins trazendo as informações do INSS até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar o Nelson Kobayashi para falar sobre esse segundo ponto que o nosso repórter trouxe. Há uma crise em relação a recursos. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a crise nos Correios, que pediu um aporte de 20 bilhões de reais. Como que o governo contorna isso, Kobayashi? Olha, Thiago, isso deveria ter sido pensado anteriormente em prevenção, né? Prevenção contra tudo que veio acontecer e prevenção para o status que chegou o INSS, que é caótico em relação às filas. Filas que daí a gente tem que lembrar, filas para questões da sobrevivência de muita gente. A gente está falando sobre pessoas que recebem aposentadoria para o sustento da vida, pessoas em situação de doença, auxílio-doença, a situação de pensionistas, viúvas que ficam desamparadas depois da morte de um marido, BPC, que é para aquela pessoa em situação de miserabilidade. Então há uma questão social muito importante que deve levar o governo a tratar isso como uma prioridade máxima, dinheiro das pessoas que mais precisam na Previdência. A Dora está sinalizando aí, a gente tem um convidado em instantes, mas pode falar, Dora, por favor, rapidinho. Não, porque não, estou concordando com tudo, acho que é isso mesmo, mas sabe o que eu estava lembrando? Na verdade, consultei aqui a fila, quer dizer, tem o problema do dinheiro, que é isso aí, gastou, resolveu fazer política fiscal expansionista, gastou, aí chega uma hora não tem dinheiro. E as filas, em 2023, era 1,5 milhão de pessoas, hoje são 3 milhões, por isso que eu fiz aquele gesto assim, 3 milhões, quer dizer, além do que a fila aumenta e não tem dinheiro para
enfrentar esse problema, porque é isso que o Koba falou, na minha opinião. Não se previne, entendeu? Vai no trambolhão, vai gastando e aí dá essa situação que é absolutamente impossível de ser considerada aceitável.